Em uma casa aparentemente comum no coração dos Estados Unidos, uma adolescente de 16 anos foi transformada em prisioneira e depois em mártir. Durante 3 longos meses, ela foi torturada das formas mais cruéis e desumanas que a mente humana pode conceber. Não por monstros escondidos na escuridão, mas por uma mulher que se dizia mãe, por crianças que a chamavam de amiga, por vizinhos que ouviram seus gritos e nada fizeram. Por que Sylvia Likens foi alvo de tanto ódio? Como ninguém a salvou mesmo com tantos sinais? E como é possível que os culpados tenham voltado a viver em liberdade, enquanto ela, tão jovem, nunca teve uma segunda chance? Este não é apenas mais um caso criminal. É uma ferida aberta. É um espelho cruel da omissão humana. É a história real de uma menina que implorou por socorro e foi esquecida. Prepare-se para mergulhar em um dos crimes mais devastadores, revoltantes e emocionalmente destruidores da história moderna. Se você tiver coragem de ouvir, essa história vai te marcar para sempre. Assista até o fim, e se essa história tocar seu coração, como tocou o nosso, inscreva-se no canal, ative o sininho, curta, compartilhe com alguém que precisa ouvir e nos ajude a manter viva a memória de Sylvia Likens. A casa de número 3850, onde os sorrisos morrem. Eu vi muitas coisas ao longo dos meus 27 anos na força. Corpos dilacerados por tiros, famílias destruídas por acidentes, crianças perdidas para as drogas. Mas nada, absolutamente nada, me preparou para o que encontrei naquela manhã de outubro de 1965, na casa de número 3850, da East New York Street, em Indianápolis. Aquele lugar, escondido atrás de uma fachada modesta e descascada, guardava uma história que até hoje me persegue nos sonhos, e às vezes até de olhos abertos. Era um sábado, estava chovendo fraco. Recebemos uma chamada por volta das 6:30 da manhã. Um corpo havia sido encontrado. A primeira informação que chegou até nós foi que se tratava de uma adolescente. As palavras desnutrição, lesões extensas e aparente negligência já me deixaram em alerta. Quando cheguei à cena, o cheiro de podridão humana e de algo mais denso, como vergonha e silêncio, pairava no ar. A porta da frente estava entreaberta. Um policial mais novo que eu, com olhar perturbado, apontou com a cabeça para dentro da casa. Ela está lá embaixo, detetive, na sala. Caminhei devagar, meu estômago já revirando. À medida que me aproximava, o ambiente se tornava cada vez mais opressor. Era como se as paredes guardassem gritos, e elas guardavam. Ela estava estendida no chão da sala, perto de um colchão velho, sujo, jogado ao lado de algumas garrafas vazias e jornais espalhados. O nome dela era Sylvia Marie Likens, 16 anos. Seu corpo parecia ter sido esculpido pela dor. Havia hematomas antigos e recentes, cortes abertos, marcas de queimadura, escoriações nos lábios, olhos inchados e feridas purulentas. E no abdômen, em letras cravadas, cauterizadas, li o que nunca vou esquecer. Palavras tão pesadas que sequer ouso pronunciar, mas que você pode conferir na imagem e na legenda. Ela pesava menos de 25 quilos. Fiquei imóvel por um momento. Mesmo com todo o meu treinamento, minha alma de pai e ser humano gritou em silêncio. O olhar dela, mesmo morto, ainda contava a história. Era como se seus olhos suplicassem: por que ninguém me salvou? Ao redor do corpo, 7 crianças. Isso mesmo. 7 filhos da mulher responsável pela casa, além de um vizinho adolescente. Estavam todos ali, impassíveis. A mais velha, Paula, de 17 anos, olhava para mim como se eu fosse o intruso. Um garoto chamado Coy Hubbard parecia nervoso, mas mantinha um ar quase desafiador. Já Gertrude Banizewski, a mãe da casa, parecia uma sombra de mulher. Pálida, magra, com um cigarro tremendo nos dedos. Ela se recusava a comer, ela disse. Era promíscua, tentamos corrigi-la, mas ela era rebelde demais.
Ela disse isso como se estivesse justificando uma bronca, não uma morte por tortura. Tortura. A palavra ainda não bastava. Naquele instante eu soube. Estávamos diante de algo inimaginável. Começamos a interrogar ali mesmo. A cena era demasiadamente estranha para seguir os protocolos normais. Havia algo naquelas crianças. Não era medo. Era apatia. Como se aquilo, um adolescente definhando até a morte, fosse rotina. Jenny Likens, a irmã mais nova de Sylvia, também estava na casa. Tinha 15 anos, usava aparelho ortopédico na perna e quase não falava. Mas quando olhou para mim, os olhos dela, diferentes dos outros, tinham pânico. Ela me puxou discretamente enquanto levavam o corpo para fora. Com um sussurro quase inaudível, disse: "Se quiser saber o que aconteceu de verdade, me tire daqui." E foi o que fiz. No interrogatório, Jenny nos contou tudo. Cada horror, cada sessão de espancamento, cada castigo, cada dia em que sua irmã foi amarrada no porão, sem comida, sem água, sem roupas. Nos contou que Sylvia Likens que até mesmo outras crianças da vizinhança participavam, incentivadas por Gertrude. Fiquei em silêncio durante toda a confissão. Só quando Jenny terminou e começou a chorar, deixei uma lágrima escapar. Não por fraqueza, mas por impotência. Aquela menina tinha vivido um inferno em vida. E sua irmã morreu dentro dele. A perícia confirmou o que Jenny relatou. As marcas não mentiam. As queimaduras de cigarro, as lacerações profundas, os hematomas de múltiplas idades diferentes, a ausência quase total de tecido muscular em algumas partes do corpo e a infecção generalizada. Sylvia morreu em agonia. E o que mais doía era saber que ela esteve ali por 3 meses. 3 meses em que foi transformada em um brinquedo para a maldade de uma mulher perturbada e de um grupo de adolescentes transformados em carrascos. Quando pedi os relatórios escolares, descobrimos que Sylvia havia parado de frequentar as aulas semanas antes. Mas ninguém denunciou. Nenhum professor, nenhum vizinho, nenhum parente. Sylvia morreu sozinha e calada. Uma menina de 16 anos esquecida pela sociedade. No tribunal, Gertrude tentou se esquivar. Alegou insanidade. Paula, a filha, estava grávida, um detalhe que enfureceu ainda mais a opinião pública. Coy Hubbard e outros adolescentes envolvidos também foram julgados. A mídia cobriu o caso como se fosse um espetáculo de horror. E com razão. Era impossível compreender como um ser humano podia infligir tamanha crueldade. Mas justiça, se é que existe em casos assim, veio. Gertrude foi condenada à prisão perpétua. Anos depois, pasmem, foi solta em liberdade condicional. Paula pegou tempo reduzido. Outros saíram com poucos anos de reclusão. E Sylvia? Sylvia está morta. Para sempre. Uma sentença definitiva, injusta, irrevogável. Nunca mais fui o mesmo. Hoje, quando ouço alguém dizer que crianças são inocentes, lembro de Coy Hubbard rindo enquanto batia em Sylvia. Quando escuto que mães fazem tudo por seus filhos, lembro de Gertrude, que ensinou os dela a cometer atrocidades. E quando alguém fala em justiça, lembro da lápide de Sylvia, solitária, fria, com uma inscrição que diz: "Nossa anjinha que sofreu tanto, mas agora descansa em paz." Mas será que ela descansa? Porque eu não consigo. Sylvia, a menina que só queria viver. Quando investigamos um crime, é comum nos perdermos nos laudos, nos interrogatórios, nas fotos de evidência. Os rostos se tornam arquivos, as vidas viram documentos. Mas com Sylvia, não consegui permitir que ela se tornasse só isso. Eu precisava conhecer quem ela foi antes da dor, antes do porão, antes do horror.
E quanto mais eu conhecia sua história, mais me revoltava o destino cruel que ela teve. Sylvia Marie Likings nasceu em 3 de janeiro de 1949, filha de Lester e Betty Likings. Era a terceira de 5 irmãos. Tinha uma irmã gêmea, Jenny, e outros 2 irmãos mais velhos. Seus pais trabalhavam com feiras itinerantes, vendendo pipoca, doces e refrigerantes, viajando de cidade em cidade para sobreviver. A vida era dura, mas unida. Apesar das constantes ausências dos pais, as crianças se protegiam. Sylvia era conhecida por sua doçura. Tímida, de sorriso fácil, adorava escrever em seu diário e cuidar da irmã gêmea, que tinha uma deficiência física na perna devido à poliomielite. Era uma adolescente comum, com sonhos pequenos, mas sinceros. Queria se formar, casar, talvez trabalhar com crianças. Gostava de balas de hortelã, lia romances de amor e tinha vergonha de sorrir por causa de um dente lascado. Não fumava, não bebia, não se envolvia com garotos. Era, como muitos disseram depois, uma menina pura demais para este mundo. E talvez por isso, o mundo a tenha devorado com tanta facilidade. Em julho de 1965, tudo mudou. Seus pais, enfrentando dificuldades financeiras, decidiram aceitar uma proposta que, à primeira vista, parecia sensata: deixar Sylvia e Jenny sob os cuidados de uma mulher chamada Gertrude Baniszewski, enquanto trabalhavam com o circo em outra cidade. Gertrude era conhecida da família. Tinha 7 filhos e parecia uma mãe respeitável. Aceitou cuidar das meninas por $20 semanais. O combinado era simples. Em troca da quantia, manteria as meninas alimentadas, matriculadas na escola e sob vigilância até os pais retornarem. O que ninguém poderia imaginar era que aquele acordo, aparentemente inofensivo, seria a sentença de morte de Sylvia. Na primeira semana, tudo correu normalmente. As meninas ajudavam com os afazeres, frequentavam a escola e até brincavam com os filhos de Gertrude. Mas quando o pagamento atrasou e Lester não enviou o dinheiro na data combinada, Gertrude mudou. De súbito, a mulher passou a gritar, a culpar as meninas pela falta de dinheiro e, principalmente, a direcionar sua raiva para Sylvia. Começaram os castigos, primeiro pequenos, uma bronca aqui, um tapa ali, mas rapidamente escalaram. Sylvia apanhava por mentir, por se exibir, por roubar comida, coisas que mais tarde descobrimos serem totalmente infundadas. Jenny nos contou durante os interrogatórios que a irmã tentava não chorar, que dizia: "Não conta nada pra mamãe e o papai, tá? Eles precisam trabalhar. A gente aguenta." Mas nenhuma criança deveria ter que aguentar aquilo. Quando mergulhei nos relatos e nas cartas trocadas entre os pais e Gertrude, percebi o quanto os sinais foram ignorados. Sylvia escrevia com frases vagas do tipo: "Estamos bem, não se preocupem." Mas entre as linhas havia silêncio, um silêncio carregado de medo. Vizinhos viram, professores suspeitaram, mas ninguém agiu. E a escalada do abuso ganhou contornos absurdos. Sylvia era acusada de se insinuar para meninos da vizinhança. Mentira. Gertrude dizia que ela se vendia, que era imoral. E com base nessas falsas acusações, passou a envolver seus próprios filhos e amigos deles nos castigos. A crueldade se tornou rotina. Paula, a filha mais velha de Gertrude, que estava grávida, dava socos no estômago de Sylvia como exercício. Coy Hubbard, namorado de Paula, a jogava contra a parede. A obrigavam a se despir, a se enfiar em um velho freezer. A queimavam com cigarros. Amarravam-na no porão por dias, sem comida ou água. Certa vez, obrigaram-na a escrever uma carta ditada por Gertrude, assumindo que havia fugido e se prostituído. Era uma forma de criar uma narrativa oficial caso algo acontecesse. E então veio o momento mais perturbador de todos. Usando uma agulha de costura aquecida no fogo, sob ordem direta de Gertrude, um dos garotos cravou no abdômen de Sylvia a frase:
I'm a prostitute and proud of it. Sylvia gritou, chorou, desmaiou. E ninguém fez nada. A essa altura da investigação, cada detalhe me rasgava por dentro. Olhar para o diário dela, com rabiscos frágeis, frases esperançosas, sonhos simples, e depois para as fotos do corpo devastado no chão da sala, era um contraste que me sufocava. E havia outra coisa. Jenny. A menina vivia sob ameaças. Se contar algo, você será a próxima, diziam. Então ela suportou em silêncio. Viu sua irmã morrer aos poucos. Mas no fundo, lutava para guardar tudo. E quando a oportunidade surgiu, quando lhe estendi a mão naquela sala escura, ela agarrou com a força de quem carrega não só a dor, mas o dever de contar a verdade. Sylvia não morreu apenas pela maldade de uma mulher. Morreu pela omissão, pela ausência, pela cegueira coletiva, pelas cartas que ninguém respondeu, pelas janelas fechadas, pelos vizinhos silenciosos, pelas autoridades que não ouviram. Ela morreu porque acreditou que não podia atrapalhar os pais, porque quis proteger a irmã, porque foi educada demais para reagir, porque confiou. E no final, foi traída por todos. Hoje, eu guardo uma única foto dela na minha carteira. É de antes de tudo. Ela tá de vestido azul, cabelo preso, sorrindo timidamente. Toda vez que olho, me pergunto, e se alguém tivesse feito algo? E se tivessem batido naquela porta? E se eu tivesse chegado um mês antes? Mas o "e se" não salva ninguém. Só arranha a consciência. Sylvia só queria viver e ninguém permitiu. Gertrude Baniszewski, o rosto da crueldade. A primeira vez que vi Gertrude Baniszewski, ela estava sentada em uma cadeira de madeira manchada, no canto da sala onde o corpo de Sylvia ainda jazia coberto por um lençol branco. Parecia abatida, curvada sobre si mesma, cigarro nos lábios ressecados, olhar perdido. Por um breve instante, se eu não soubesse o que ela havia feito, talvez até a confundisse com uma mulher exausta, vítima das dificuldades da vida. Mas bastava olhar nos olhos dela por mais de 3 segundos para perceber. Havia ali uma escuridão fria, silenciosa, quase clínica. E foi isso que mais me assustou. Gertrude Nadine Baniszewski, nascida em 1929, era, na superfície, uma mulher comum. Mãe de 7 filhos, magra, doente, fumante, inveterada, vivia em uma casa decadente, sustentada por pensões esparsas e a esmola de conhecidos. Era vista pelos vizinhos como fragilizada, religiosa, lutadora. Uma dessas pessoas que parece sempre à beira do colapso, mas continua em pé por pura teimosia ou desespero. Mas bastava raspar um pouco a superfície para encontrar algo muito mais perturbador. Nosso levantamento mostrou que Gertrude havia passado por 2 casamentos fracassados. O primeiro marido, John Baniszewski, era pai de seus 4 primeiros filhos. O segundo, Dennis Lee Wright, com quem teve mais 3, era um homem violento que a abandonou, deixando-a com dívidas e uma autoestima esmagada. Entre uma separação e outra, ela colecionou passagens por clínicas psiquiátricas, períodos de depressão profunda e problemas de saúde crônicos, incluindo asma e desnutrição severa. Mas nada disso explicava, nem justificava, o monstro que ela se tornaria. Durante os interrogatórios, Gertrude se mostrou fria, distante, quase entediada. Falava de Sylvia como se fosse um objeto incômodo. Ela era rebelde, mentia muito, se insinuava para os meninos. Fingia que era santa, mas era suja. Suas palavras vinham cheias de rancor, de uma moral distorcida e agressiva. Não havia remorso, nem sequer um lampejo de culpa. Quando perguntamos sobre os castigos físicos, ela deu de ombros. Precisava de disciplina, eu apenas tentei corrigi-la. Foi aí que compreendi. Gertrude havia assumido em sua mente doentia o papel de juíza, carcereira e carrasca. Ela se via como a responsável por purificar uma menina que, na realidade, era pura demais. A inversão era insana. Ela projetava em Sylvia seus próprios traumas, suas frustrações, sua raiva da vida. E essa raiva transbordava, em forma de violência. Ao aprofundarmos a investigação,
entrevistas com vizinhos e antigos conhecidos revelaram detalhes desconcertantes. Gertrude era uma mulher manipuladora. Jogava os filhos uns contra os outros, criava hierarquias de afeto e castigo. Usava o medo como forma de controle. E com a chegada de Sylvia e Jenny, encontrou alvos perfeitos para canalizar sua fúria. Mas o que mais me incomodou, e ainda me incomoda, foi a forma como ela conseguiu contaminar todos ao seu redor. Gertrude não apenas torturou Sylvia com as próprias mãos, ela ensinou outros a fazê-lo. Seus filhos, adolescentes e até crianças menores participaram dos abusos. Coy Hubbard, namorado da filha, vinha regularmente só para bater na vadia, como dizia com escárnio. Garotos da vizinhança, como Richard Hobbs e outros amigos de Paula, entravam na casa e riam enquanto Sylvia era espancada. Era como se Gertrude tivesse transformado o lar em uma arena e Sylvia fosse o espetáculo diário. E tudo sob o pretexto de correção moral. Recordo-me de um trecho do depoimento de Jenny, a irmã. Ela disse, com a voz embargada, que Gertrude pregava lições religiosas enquanto infligia castigos, que lia trechos da Bíblia sobre castidade, obediência e a mulher pecadora, enquanto fazia Sylvia se ajoelhar no milho ou a forçava a escrever cartas assumindo pecados que nunca cometeu. Ela dizia que o diabo estava dentro da Sylvia, que precisávamos tirá-lo dela, contou Jenny. Aquelas palavras ecoam em mim até hoje. Gertrude havia construído uma teia de fanatismo, controle psicológico e desumanização. E de forma assombrosa, os filhos a seguiam. No tribunal, o comportamento de Gertrude foi ambíguo. Às vezes chorava, outras vezes parecia alheia. Alegou problemas mentais, depressão, falta de recursos, abandono. Tentou se apresentar como uma mulher vencida pela vida, mas a promotoria e eu sabíamos. Não era só desespero, era crueldade premeditada. Foi ela quem incentivou Paula a bater em Sylvia repetidas vezes, mesmo sabendo que estava grávida. Entregou cigarros acesos aos filhos para queimar a pele da menina. Ordenou que a frase fosse queimada no corpo de Sylvia assistindo com indiferença. Negou comida, água e trancou a vítima no porão por dias. Instruía todos os envolvidos a nunca chamar a polícia ou pedir ajuda. Ela não surtou de um dia para o outro. Ela escolheu fazer o que fez. Escolheu permitir. Escolheu alimentar. Lembro-me claramente do dia em que a sentença foi lida. Prisão perpétua por assassinato em primeiro grau. As pessoas aplaudiram, choraram, gritaram. Eu apenas permaneci calado, porque no fundo sabia que nada daquilo traria Sylvia de volta. E pior, parte de mim sabia que Gertrude, com o tempo, conseguiria enganar até o sistema. E conseguiu. Em 1985, 20 anos depois do crime, Gertrude Baniszewski foi libertada em liberdade condicional. Mudou seu nome para Nadine Van Fossen e viveu mais 5 anos em Ohio, até morrer de câncer em 1990. Ela viveu livre. E Sylvia? Sylvia morreu sozinha, suja, machucada, aos gritos, em um porão escuro. A justiça, se é que existiu, foi tardia, imperfeita, diluída. Hoje, ao olhar as fotos antigas de Gertrude, é difícil imaginar que uma mulher tão frágil, com roupas simples e rosto abatido, pudesse esconder tamanho veneno. Mas o mal nem sempre tem chifres. Às vezes ele usa avental, penteia o cabelo e serve café. Às vezes ele tem voz mansa e mãos frágeis. Às vezes, o mal se chama mãe, e é isso que me assombra. Porque Gertrude não apenas destruiu Sylvia, ela converteu outros em monstros. Ela criou cúmplices, plantou ódio em crianças, alimentou o sadismo com discursos de moralidade e depois acendeu outro cigarro. A revolta silenciosa. Crianças que se tornaram carrascos. O que mais me assombra nesse caso
E acredite, há muitos assombros. Não é só o que foi feito a Sylvia Likens, mas quem fez. Porque não foram apenas adultos. Não foi um assassino em série. Não foi um grupo de criminosos endurecidos pelo tempo. Foram crianças, adolescentes, alguns com 10, 11, 12 anos, outros com 15, 16, filhos, vizinhos, colegas da escola. Menores que, de alguma forma, foram transformados em algo que eu jamais esperaria ver naquela idade: carrascos. Durante o processo investigativo, começamos a montar a teia de envolvimento. E, quanto mais avançávamos, mais perplexos ficávamos. O que parecia ser um ato isolado de uma mulher doente se revelava um sistema de tortura coletivo, sustentado pela indiferença, pelo medo e, o mais perturbador, por uma espécie de prazer doentio. Comecemos com Paula Banishevitz, a filha mais velha de Gertrude. Tinha 17 anos, estava grávida e era, segundo relatos de Jenny e dos próprios vizinhos, uma das principais responsáveis pelos espancamentos. Costumava bater em Sylvia com as mãos, com vassouras, com o que estivesse ao alcance. Certa vez, quebrou o próprio pulso de tanto socar o rosto da menina. Em seu depoimento à polícia, Paula admitiu que odiava Sylvia porque se achava melhor que os outros. Disse com um riso amargo que a garota queria a atenção demais. E quando perguntada se arrependia do que fez, sua resposta foi um silêncio seco, com os olhos voltados para o chão. Depois veio Coy Hubbard, namorado de Paula. Tinha 15 anos e não morava na casa, mas frequentava diariamente. Jenny nos contou que muitas vezes ele chegava já perguntando: "Cadê a vadia hoje? Vamos brincar?" Brincar. A palavra ficou cravada em minha memória. Porque para ele e para outros, aquilo não era apenas castigo. Era diversão. Coy jogava Sylvia contra a parede, a estrangulava até quase desmaiar e depois a deixava recuperar o fôlego apenas para repetir. Chegou a praticar golpes de luta livre sobre ela, como se fosse um boneco de pano. E tudo isso sob o olhar cúmplice e, muitas vezes, incentivador de Gertrude. Mas não eram só os filhos e amigos próximos. Começamos a descobrir um padrão assustador. Várias crianças da vizinhança participavam. Eram chamadas por Gertrude ou por seus filhos para ver como se educa uma menina safada. E esses jovens entravam na casa como se fosse uma brincadeira. Riam, comentavam, ajudavam. Um dos nomes mais chocantes foi o de Richard Hobbs, de apenas 14 anos. Filho de vizinhos, inteligente, introvertido. Foi ele quem, a mando de Gertrude, gravou com uma agulha de costura aquecida no fogo a frase no estômago de Sylvia: "I'm a prostitute and proud of it." Em seu depoimento, Richard disse: "Ela chorava muito, mas Gertrude falou que era necessário. Eu só obedeci." Era como se ele não compreendesse o peso do que havia feito, ou talvez compreendesse e não quisesse encarar. A banalização da violência foi o que mais me perturbou. Como é possível uma casa inteira, um quarteirão inteiro permitir que uma menina seja espancada, torturada, humilhada por semanas, meses, sem que ninguém denuncie, sem que ninguém interfira? A resposta é dura, mas real, porque a violência se tornou rotina. Ela foi normalizada. A casa da Gertrude era conhecida como a Casa do Castigo. Muitos adolescentes a viam como a mãe durona, que sabia colocar os outros no lugar. Alguns pais até viam com bons olhos a severidade com que tratava os jovens, sem imaginar, ou ignorando propositalmente, a gravidade do que realmente acontecia lá dentro. Houve vizinhos que ouviram gritos, professores que notaram ferimentos, mas o silêncio sempre foi mais forte. E o mais cruel, algumas crianças que a princípio apenas observavam, começaram a participar. Espancavam, cuspiam, xingavam Sylvia e depois
voltavam para casa como se nada tivesse acontecido. Isso me destruiu. Durante o julgamento, o tribunal ficou em choque ao ouvir os relatos, não apenas da polícia, mas das próprias testemunhas infantis. Uma menina de 10 anos contou que viu Sylvia sendo queimada com fósforos. Um garoto de 12 anos disse que era divertido ver ela gritar e que pensavam que estavam apenas brincando pesado demais. Outros choraram, negaram, recuaram, mas o estrago já estava feito. Gertrude havia construído um culto de dor e submissão. Alimentava os filhos com mentiras sobre Sylvia. Dizia que era prostituta, que roubava, que mentia, que estava possuída. E eles acreditavam. Talvez por medo, talvez por ignorância, talvez por influência direta. Mas o fato é, eles a seguiram, obedeceram e a agrediram. É importante lembrar que, à época, não existiam políticas eficazes de proteção à criança como temos hoje. O sistema falhava miseravelmente. A escola não denunciava. Os vizinhos não se envolviam. A sociedade preferia não olhar. Mas isso não justifica. Porque, no fundo, o que matou Sylvia não foi apenas a crueldade de Gertrude. Foi a omissão coletiva. Jenny Likens, sua irmã, assistia a tudo. Chorava em silêncio. Tentava proteger Sylvia sem conseguir. E quando a irmã finalmente morreu, desfalecida após mais uma sessão de espancamento, desidratada, ferida, com a alma esmagada, Jenny fez o que nenhuma criança deveria ter que fazer: contar ao mundo que um inferno existe e que mora em algumas casas comuns. Hoje, ao lembrar daquelas crianças e do que fizeram, minha revolta se mistura com tristeza, porque me pergunto: o que aconteceu com elas depois? Quem elas se tornaram? Elas dormem em paz? Não sei, mas sei que Sylvia não teve escolha. E os que participaram, mesmo jovens, mesmo manipulados, tiveram. Cada tapa, cada cuspe, cada silêncio, cada riso enquanto ela sofria, foram escolhas. E agora fazem parte de uma história que jamais será apagada. O julgamento: justiça ou farsa? O tribunal de Indianápolis estava lotado naquela manhã abafada de maio de 1966. As cadeiras rangeram, as portas bateram e os murmúrios cresceram como um zunido de colmeia nervosa quando os acusados foram trazidos algemados para o banco dos réus. Havia algo de cinematográfico naquela cena, como se estivéssemos encenando uma peça sobre o horror humano, mas tudo era real demais. As expressões, os olhares baixos, a presença da imprensa, o cheiro de suor e tensão, tudo pulsava com a urgência de uma cidade que queria ver sangue ou justiça, ou os dois. De um lado, Gertrude Baniszewski, a mulher que se tornara sinônimo de crueldade. Pálida, com feições afundadas, parecia frágil demais para os crimes que cometera. Ao lado dela, sua filha Paula, visivelmente incomodada com a barriga de gravidez avançada, desviava o olhar da multidão. E depois, Coy Hubbard e Richard Hobbs, adolescentes, que pareciam estar ali por engano se não soubéssemos o que haviam feito. Todos acusados formalmente de assassinato em primeiro grau, tortura e omissão. Eu estava presente desde o primeiro dia. Como detetive encarregado do caso, fui chamado a depor, a apresentar provas, a confirmar depoimentos, a reconstituir os fatos perante juízes, promotores e advogados. Mas, sobretudo, eu estava ali como um homem que havia visto a face da barbárie e queria que o mundo também a visse. O promotor-chefe, Leroy Neal, iniciou com uma declaração poderosa. Este não é apenas um julgamento por assassinato. É o julgamento da indiferença, do sadismo, de um sistema falho. A mãe de 7 filhos transformou sua casa num campo de tortura e arrastou consigo adolescentes que perderam completamente o senso de humanidade. Se Sylvia Likens tivesse morrido com um tiro, seria trágico, mas ela morreu de fome, sede, queimaduras, espancamentos. Ela morreu por partes. A sala silenciou. Nem um espirro,
Nenhum cochicho. Nada. O julgamento se estendeu por semanas. Testemunhas se revezaram no banco, cada uma acrescentando mais horror à narrativa. Professores falaram sobre o desaparecimento de Sylvia na escola. Vizinhos relataram gritos que ouviram, mas nunca denunciaram. Alguns, em tom de vergonha, admitiram que sabiam que havia algo errado, mas não quiseram se envolver. O mundo ali se via no espelho. Mas foi o depoimento de Jenny Likens que virou o tribunal de cabeça para baixo. Ela subiu ao banco com as mãos trêmulas, vestindo um vestido azul marinho que a fazia parecer ainda menor do que era. Os olhos buscavam algo para se apoiar, mas quando ela começou a falar, sua voz era firme como uma rocha. Eu vi minha irmã ser queimada, ser chutada, ser chamada de nomes horríveis. Vi ela perder peso, perder a esperança, perder a voz. Vi quando trancaram ela no porão. E quando ninguém mais escutava os gritos dela, eu ainda escutava. Jenny chorou. O juiz pediu um recesso, mas a verdade já havia sido dita. As provas eram abundantes. Fotografias do corpo, laudos médicos detalhados com mais de 150 lesões distintas, marcas de cigarro, cortes, lacerações. As evidências psicológicas mostraram um padrão de abuso sistemático, prolongado e com intencionalidade clara. Havia também os objetos, vassouras quebradas, cintos, o ferro usado para marcar Sylvia. Tudo isso falava alto, mais alto do que os silêncios dos acusados. Eu assisti cada um dos interrogatórios. Vi Gertrude ordenar, controlar, manipular. Vi Coy e Richard rirem de suas brincadeiras. Vi Paula manter a mesma expressão durante cada descrição dos horrores. Aquilo não era insanidade, era frieza. E o júri viu o mesmo. Em 19 de maio de 1966, o veredito foi lido. Gertrude Baniszewski, culpada de assassinato em primeiro grau. Sentença: prisão perpétua. Paula Baniszewski, culpada de homicídio culposo. Sentença: 7 anos de prisão. Coy Hubbard e Richard Hobbs, culpados de homicídio culposo. Sentenças de poucos anos em centros juvenis. Foi um alívio, mas também uma frustração. Poucos anos depois, Paula saiu em liberdade. Richard e Coy retomaram suas vidas. E o mais revoltante, Gertrude foi libertada em 1985, alegando boa conduta após apenas 20 anos presa. Mudou de nome. Viveu seus últimos anos com nova identidade. Morreu em 1990 de câncer. E Sylvia? Sylvia está morta desde os 16. Foi enterrada em uma sepultura simples, com flores deixadas por estranhos que leram sua história e nunca a esqueceram. Não teve segunda chance. Não teve tempo de se formar, casar, ser mãe. Sylvia foi condenada por existir. Enquanto assistia o tribunal esvaziar naquela tarde, a multidão saindo, os jornalistas recolhendo seus blocos, eu permaneci ali, sentado, olhando para o banco onde Jenny havia chorado. Pensei em tudo que ouvimos, tudo que vimos, tudo que falhamos em impedir, e percebi. Não era apenas o julgamento de Gertrude, era o julgamento de todos nós. O mal vence quando os bons se calam. E durante 3 meses, Sylvia gritou por socorro. E o mundo se calou. Legado de horror. O eco eterno de Sylvia Likens. Mais de 50 anos se passaram desde a morte brutal de Sylvia Likens, mas sua história ainda reverbera com uma intensidade que poucos casos criminais conseguem. O nome dela permanece gravado como um símbolo terrível de até onde o ser humano pode ir quando o ódio, o medo e a indiferença se unem em uma teia de violência implacável. Quando comecei a investigar, não era apenas para entender o crime, mas para tentar compreender o que levou uma garota tão jovem, com tanto para viver, a um fim tão cruel. O que aconteceu naquela casa da East New York Street 3850 não foi apenas um assassinato. Foi um espetáculo macabro de tortura prolongada, um retrato das falhas da sociedade em proteger os mais vulneráveis.
O impacto imediato do caso Sylvia Likens foi sentido em toda Indianápolis. A imprensa dedicou semanas de cobertura intensa, trazendo à tona detalhes sórdidos que escandalizaram até os leitores mais acostumados a notícias duras. Livros foram escritos, documentários foram produzidos, e o caso ganhou o status de referência em estudos sobre abuso infantil e violência doméstica. Porém, a pergunta que me atormenta desde o início é: o que realmente mudou? Após a exposição chocante, o estado de Indiana endureceu suas políticas de proteção à criança. Centros especializados foram criados para receber denúncias e oferecer abrigo às vítimas. Profissionais receberam treinamento para identificar sinais de abuso. O sistema judiciário passou a tratar com maior rigor casos semelhantes, com penas mais severas e procedimentos mais ágeis. Essas mudanças foram conquistadas com o sangue e a dor de Sylvia. Ela, infelizmente, não viu nada disso. Mas o seu sofrimento não foi em vão. Sua morte se tornou um marco que impediu que muitas outras crianças fossem vítimas de negligência e crueldade. Ainda assim, as sombras do passado são longas. Jane Likens, irmã de Sylvia, sobreviveu àquela tragédia, mas não sem deixar que as feridas da alma a acompanhassem por toda a vida. A coragem de Jane ao denunciar e contar tudo o que viu foi fundamental para que os culpados fossem levados à justiça. Porém, a sobrevivente não foi poupada do peso das lembranças. Ela viveu com o trauma, as dúvidas, a culpa de não ter conseguido salvar a irmã. A relação entre as duas, antes marcada pelo amor fraterno e pela proteção mútua, foi destruída por um sistema falho, pelo silêncio dos vizinhos, pela ausência dos pais e pela crueldade daquela mulher que se intitulava mãe. Durante minhas pesquisas, conversei com pessoas que estudaram o caso: psicólogos, assistentes sociais, sobreviventes de abusos semelhantes, e um consenso me foi apresentado. Casos como o de Sylvia Likens não são apenas crimes individuais, são falhas sociais sistêmicas. A tortura prolongada que Sylvia sofreu só foi possível porque muitos olhos viram e nada fizeram. Porque o medo, a omissão, a cumplicidade passiva e o preconceito criaram o terreno fértil para que aquela casa se transformasse em um inferno. Pense no efeito dominó. Uma família instável que entrega suas filhas para alguém sem preparo. Uma mulher que carrega seus próprios traumas e projeta em uma criança sua ira e dor. Filhos influenciados e amigos do bairro que aprendem a fazer do abuso uma brincadeira. Vizinhos que ouvem os gritos, mas escolhem se afastar. Uma sociedade que não reconhece a gravidade do problema. Um sistema que falha em proteger. Cada um desses elementos é um elo da corrente que levou à tragédia. O caso de Sylvia Likens tornou-se um símbolo mundial da necessidade urgente de vigilância e proteção às crianças. Serviu para inspirar mudanças legais e sociais que, mesmo que tardias, salvaram inúmeras vidas. O sofrimento dela alertou o mundo para as consequências devastadoras da negligência e da violência. Além do impacto legal e social, o caso trouxe à tona questões profundas sobre a natureza humana, o abuso de poder, a dinâmica familiar disfuncional e o papel da comunidade. Como pode uma garota ser transformada em poucos meses de uma criança inocente a um ser marcado por torturas físicas e emocionais tão extremas? Como tantas pessoas podem olhar para o sofrimento de alguém e simplesmente virar as costas? Essas perguntas não têm respostas fáceis, mas a investigação me ensinou que o verdadeiro legado de Sylvia está na conscientização e na ação. Cada vez que alguém denuncia uma situação de abuso, cada vez que uma criança é acolhida, cada vez que o sistema se aprimora, a memória de Sylvia ganha vida e justiça. Porque justiça não é apenas punir culpados, mas garantir que o horror não se repita. A foto dela, aquela menina de vestido azul com um sorriso tímido, continua viva na minha mente. Representa não só uma vida ceifada,
mas também a esperança que podemos fazer diferente, que podemos aprender com os erros do passado. E eu deixo essa reflexão para você que escuta esta história. Não feche os olhos para o sofrimento alheio. A omissão é conivente, a indiferença também mata. Sylvia Likens morreu, mas seu grito atravessa o tempo, pedindo que nunca mais uma criança seja abandonada à própria sorte em um mundo cruel. Memórias que não morrem, a busca por justiça e reparação. O tempo, para muitos, é um bálsamo que suaviza dores e apaga lembranças. Mas para a família Likens, especialmente para Janie, a irmã mais nova de Sylvia, o tempo apenas solidificou uma ferida aberta. As memórias daquele horror não desapareceram. Elas permaneceram vivas, pulsantes, uma chama constante que exigia justiça e, sobretudo, reparação. Após o julgamento e as sentenças, quando o tribunal se esvaziou e a imprensa dispersou, a verdadeira batalha começou. Não mais nos tribunais, mas no dia a dia da família. Para Janie, os desafios de seguir em frente eram titânicos. Além do trauma de testemunhar a morte da irmã, ela enfrentava o julgamento silencioso da sociedade e a dor da ausência que nenhum tempo poderia preencher. Janie nunca quis ser uma vítima ou um símbolo. Queria apenas uma vida normal, mas sabia que isso jamais seria possível. Com coragem admirável, ela decidiu usar sua voz para algo maior, transformar seu sofrimento em alerta e esperança para outras crianças em situação de risco. Ela se tornou uma defensora incansável da proteção infantil, participando de palestras, ajudando instituições e dialogando com autoridades para que os crimes como o que destruiu Sylvia jamais se repetissem. Mas a luta pela justiça não ficou restrita à esfera social. Havia também uma batalha jurídica que se estendeu por anos. A família Likens buscou reparações financeiras e morais para tentar amenizar a dor que carregavam. Processos foram abertos contra Gertrude e sua família, além de instituições que poderiam ter atuado para impedir a tragédia. Entretanto, o sistema mostrou-se lento e falho. A burocracia, os recursos, as mudanças de advogado e a própria complexidade emocional do caso dificultaram o andamento das ações. Muitas vezes, a família Likens sentiu-se sozinha, frustrada e impotente diante de um aparato que parecia mais preocupado em se proteger do que em proteger os vulneráveis. Mas a história de Sylvia e Janie alcançou corações pelo mundo. Centenas de cartas, depoimentos e testemunhos de pessoas que se identificaram com a dor das irmãs chegaram à família Likens. Muitos compartilharam histórias de abusos sofridos, tentando buscar forças na coragem de Janie para lutar por seus direitos. O caso também se tornou referência em estudos de psicologia e direito. Acadêmicos analisaram os fatores que levaram ao crime, destacando a importância da rede de proteção social e da intervenção precoce. Sylvia, infelizmente, é estudada como um alerta vivo, um exemplo do que acontece quando o sistema falha. Para os responsáveis pelos abusos, as consequências foram duras, mas insuficientes para a dimensão do crime. Gertrude cumpriu 20 anos de prisão. Paula recebeu uma pena reduzida devido à gravidez, e seus colaboradores adolescentes tiveram penas leves e liberdade condicional. A jornada de Janie Likens após a perda trágica da irmã foi marcada por uma luta silenciosa, mas intensa, contra o esquecimento e a indiferença que muitas vezes cercam vítimas de violência extrema. Ela sabia que o processo de cicatrização não passava apenas por superar o trauma pessoal, mas também por encontrar um significado para tanto sofrimento. Janie se tornou uma voz ativa, embora carregada de dor, que jamais hesitou em expor a verdade, mesmo quando isso a colocava contra pessoas poderosas, contra o silêncio da comunidade ou contra o próprio sistema que deveria protegê-la. Ela participava de grupos de apoio, conversava com sobreviventes de abuso e ajudava a estabelecer canais onde crianças e adolescentes pudessem denunciar seus algozes sem medo de retaliação. Seu trabalho foi pioneiro,
abrindo caminhos que hoje ajudam a salvar vidas. Porém, mesmo com sua força, Jenny enfrentou muitos obstáculos. A sociedade, por vezes, se mostrava incapaz de lidar com a brutalidade da história, preferindo ocultá-la sob camadas de silêncio e vergonha. Muitas pessoas na vizinhança queriam enterrar o passado, fingir que nada aconteceu, que Sylvia era apenas um problema da família Baniszewski. Essa postura conservadora e a falta de empatia foram um dos maiores inimigos de Jenny. Ela relata em entrevistas a sensação de estar constantemente enfrentando uma muralha, o muro do preconceito e do medo, que dificultava não só o luto, mas a busca por justiça plena. Legalmente, a batalha também foi árdua. A família Likens entrou com processos contra Gertrude Baniszewski e outros envolvidos, buscando reparações financeiras, que, na prática, pouco podiam restaurar diante da magnitude da perda. O dinheiro, por mais que ajudasse, nunca seria capaz de substituir a vida de Sylvia. Além disso, o sistema jurídico americano da época não tinha todas as ferramentas necessárias para lidar com casos complexos de abuso infantil, o que tornava a tramitação dos processos mais lenta e desgastante. A repercussão do caso, no entanto, abriu precedentes importantes. Leis foram revistas, práticas institucionais alteradas e novas políticas de proteção à criança foram implementadas. Organizações governamentais e não governamentais começaram a trabalhar com mais afinco, entendendo que a prevenção era a melhor forma de evitar tragédias como a de Sylvia. Em paralelo, o julgamento e as consequências para os acusados provocaram debates intensos sobre a responsabilização criminal de menores em crimes graves. Paula Baniszewski, apesar da gravidez, recebeu uma pena significativa, mas que muitos consideraram insuficiente. Coy Hubbard e Richard Hobbs, adolescentes que participaram ativamente da tortura, receberam sentenças menores, gerando controvérsia e debates até hoje sobre justiça e reabilitação. Alguns psicólogos afirmaram que a manipulação de Gertrude sobre seus filhos e vizinhos adolescentes foi tão forte que eles perderam o senso de certo e errado, agindo sob influência do medo e do culto ao sadismo imposto dentro da casa. Outros, porém, afirmam que, mesmo sendo jovens, tinham plena consciência do que faziam e que o remorso e a responsabilidade são inevitáveis. Para mim, como investigador, ficou claro que a linha entre vítima e carrasco muitas vezes se esbate em casos de violência doméstica e abuso coletivo. E isso não diminui a culpa, apenas complica o entendimento da tragédia e da psicologia humana. Ao longo dos anos, o nome Sylvia Likens passou a ser lembrado em memoriais, palestras, campanhas educativas e até em obras de arte. Sua história foi contada em livros que tentaram captar não apenas o horror dos fatos, mas a força de uma menina que, mesmo na dor, resiste através da memória. A família Likens, apesar das cicatrizes, não deixou que a dor os destruísse. Pelo contrário, transformaram sua perda em luta pela dignidade das crianças e pelo direito de crescerem em ambientes seguros. Jenny, especialmente, tornou-se um exemplo de coragem e perseverança, mostrando ao mundo que a memória dos que partiram deve ser honrada com ações concretas. Mas é importante lembrar que, enquanto lutamos por justiça e proteção, o sofrimento da família não termina com sentenças judiciais ou campanhas públicas. O luto é um processo contínuo e silencioso, muitas vezes invisível para a sociedade, mas profundamente sentido por aqueles que perderam seus entes queridos de forma violenta e injusta. Refletindo sobre tudo isso, fica claro para mim que o caso Sylvia Likens é uma ferida aberta que não cicatriza. É um chamado para nunca fecharmos os olhos para o sofrimento do próximo, para estarmos atentos aos sinais de abuso, para sermos vigilantes e corajosos em denunciar. Sylvia morreu jovem, mas sua história é eterna. Ela não foi esquecida. Sua dor e seu sacrifício nos lembram que devemos agir para que nenhuma criança sofra como ela. E essa é uma responsabilidade que recai sobre cada um de nós. Vozes que ecoam. A luta contra o esquecimento e o abuso. Os anos passaram. Os jornais que estampavam o rosto de Sylvia em suas primeiras páginas foram arquivados.
amarelados pelo tempo. A casa da East New York Street 3850 foi demolida. Os réus, cada um a seu tempo, retomaram vidas diferentes, nomes diferentes, endereços diferentes. Mas o nome de Sylvia Likens, esse nunca desapareceu. Porque nomes como o dela não se apagam. Eles ecoam, eles gritam, eles exigem ser lembrados. Para mim, a história de Sylvia não terminou com o veredito nem com o fechamento de um caixão. Pelo contrário, é uma história que me acompanha como um sussurro persistente nos corredores silenciosos da minha consciência. E, a cada dia, quando vejo um novo caso de abuso estampado na TV, quando ouço sobre crianças que desapareceram sob os olhos cegos da sociedade, sei que Sylvia ainda fala, ainda pede para ser ouvida. Muita gente me pergunta por que esse caso me marcou tanto. Afinal, ao longo da minha carreira, vi horrores que muitos nem conseguiriam imaginar. Crimes hediondos, cenas de carnificina, crueldades diversas. Mas com Sylvia foi diferente. Foi a lentidão da morte, a agonia gota a gota, o sofrimento que se arrastou por semanas, alimentado não por um psicopata isolado, mas por uma comunidade silenciosa, por crianças e adolescentes manipulados, por adultos que escolheram não ver. A luta contra o esquecimento é inglória, mas necessária. Em cada palestra que dou, em cada estudante de direito ou assistente social que me escuta contar essa história, vejo nos olhos deles uma mistura de incredulidade e compaixão. Isso aconteceu aqui? Muitos perguntam. Sim, aqui, no meio da América, no coração de uma cidade comum, de uma rua comum, dentro de uma casa que por fora não denunciava o inferno que abrigava. As vozes que ecoam após Sylvia não são apenas as de sua família. São as vozes de cada criança que encontrou força para denunciar um abuso. De cada professor que, ao perceber um hematoma ou uma mudança brusca de comportamento, preferiu chamar as autoridades ao invés de ignorar. De cada vizinho que se recusa a fechar a cortina e finge não ouvir gritos. Sylvia foi silenciada, mas sua morte gerou uma sinfonia de resistência. Em 2001, mais de 35 anos após o crime, um grupo de cidadãos de Indianápolis se reuniu para construir um memorial em sua homenagem. Localizado no Willard Park, o monumento é simples, mas poderoso. Uma fonte de água com uma placa de bronze que diz: "Eu não sou mais invisível." Essas 5 palavras reverberaram dentro de mim como um trovão, porque essa era exatamente a sensação. Durante 3 meses, Sylvia gritou e ninguém escutou. Durante 3 meses, ela foi invisível para o mundo. Agora, não mais. A construção do memorial não foi apenas um ato simbólico. Foi um pedido coletivo de perdão, uma confissão da cidade que, mesmo inconscientemente, permitiu que aquela tragédia acontecesse. E também um compromisso, o de lembrar, o de nunca mais deixar o horror se repetir. Não foram poucos os que tentaram apagar esse caso da memória pública. Durante anos, houve um incômodo palpável em se falar sobre o que aconteceu. Famílias que conheciam os Banizewski, vizinhos que sabiam da dor, professores que conviviam com os sinais, todos queriam esquecer. Mas esquecer seria condenar Sylvia ao silêncio eterno. Durante uma das cerimônias em homenagem a ela, vi uma mulher de cabelos grisalhos sentada sozinha, olhando para a fonte com os olhos marejados. Aproximei-me e perguntei se ela conhecia Sylvia. Ela respondeu: "Eu era vizinha. Tinha 14 anos na época. Ouvi os gritos. Vi os hematomas. Não falei nada. Achei que não era da minha conta. Ela podia estar viva se eu tivesse falado. Passei minha vida inteira tentando me perdoar. Eu não soube o que dizer. Apenas segurei sua mão, porque a dor do arrependimento também é um tipo de condenação." O caso de Sylvia inspirou reformas, leis mais rígidas para a proteção da infância, protocolos escolares para identificar sinais de abuso, campanhas de conscientização, serviços anônimos de denúncia. Mas, acima de tudo,
gerou consciência, um tipo de despertares que nos obriga a observar o outro, a perguntar, a não ignorar. A cada ano, recebo cartas de jovens estudantes de direito, de assistentes sociais, de pais e mães que escutaram ou leram a história de Sylvia e decidiram fazer algo. Criaram abrigo, denunciaram um vizinho abusivo, proteger seus filhos com mais afinco. Cada um deles, a seu modo, é uma voz que ecoa por ela. E talvez esse seja o maior legado que ela deixou. Não apenas a lembrança de um crime, mas a criação de uma cultura que se recusa a se calar. Sylvia se foi, mas nós ainda estamos aqui e temos uma missão: que nunca mais uma criança seja torturada em silêncio, que nunca mais um grito seja ignorado, que nenhuma dor seja abafada por uma parede. Sylvia foi a vítima de um sistema falho. Que ela seja, agora, a razão de um sistema melhor. Últimos minutos do vídeo. Sylvia Marie Likens tinha apenas 16 anos. Não era uma rebelde, uma delinquente, uma ameaça. Era só uma adolescente com um sorriso tímido e o sonho simples de ser amada, de ser vista, de ser protegida. Mas o mundo virou o rosto. Durante 3 meses, ela foi trancada, espancada, queimada, humilhada e desumanizada. Durante 3 meses, ela gritou e ninguém ouviu. Os vizinhos calaram, a escola ignorou, os pais se ausentaram, a justiça demorou. E quando, enfim, alguém abriu a porta, era tarde demais. O corpo estava frio, a alma despedaçada. E mesmo assim, os culpados caminharam novamente entre nós. Gertrude foi libertada, Paula, Coy, Richard também. E Sylvia foi enterrada. Com sua infância, com sua dignidade, com a voz que jamais deveria ter sido silenciada. Se hoje esta história chegou até você, é porque há algo que ainda precisa ser feito. Não apenas lembrar, mas agir. Agir por todas as Sylvias que ainda vivem entre 4 paredes marcadas por gritos abafados. Por todas as crianças que sofrem caladas, enquanto o mundo diz, não é da minha conta. É da sua conta, sim. É da minha. É da nossa. Que o nome de Sylvia Likens nunca mais seja apenas um caso criminal. Que ele seja um grito eterno contra a indiferença. Um apelo por humanidade. Um lembrete cruel de que o mal vence quando os bons se calam. Se esta história te tocou de alguma forma, te revoltou, te fez refletir, inscreva-se agora no nosso canal, ative o sininho, curta o vídeo, comente sua opinião e, por favor, compartilhe. Que a voz de Sylvia ecoe o mais longe possível. Por ela, por todos, por justiça.